Olá, eu sou Jéssica Janai. Meu objetivo é compartilhar contigo sobre a maternidade de maneira real e também muito leve, para que você possa se inspirar, para que você possa tirar suas dúvidas e que de alguma maneira eu possa estar te ajudando. Aquilo que eu compartilho com as minhas amigas, com os meus familiares, no meu dia a dia, também vou estar compartilhando aqui com vocês um pouquinho. Esse vídeo eu vou compartilhar com você 5 coisas que você precisa saber ao planejar ter filhos. E vamos lá? A primeira coisa delas é que, por mais que você planeje, isso pode ser um pouco incerto. Por quê? Porque a gente sabe que ter filhos, né, gerar uma vida, é algo que nem sempre está dentro do nosso controle. Provavelmente você conhece alguém, ou até você mesmo, que planejou ter filhos e de repente planejou ter num determinado momento da sua vida e de repente esse neném ele veio antes ou veio de uma maneira assim, né, surpreendente, de uma hora para outra. Ou, por outro lado, você pode conhecer alguém que já quis, que quer engravidar e que está tentando já há algum tempo e ainda não conseguiu. Eu, particularmente, como sou cristã, eu acredito ainda muito na vontade de Deus soberana. Então, por mais que o homem faça planos, permanece a vontade de Deus também. Então, eu acredito muito nisso. E aí, falando um pouquinho sobre mim, né, eu casei e eu tinha uma média de 5 anos de casada quando veio a minha primeira gestação, né? Se você quiser saber um pouquinho mais com detalhes como que foi isso pra gente, eu posso contar em outro vídeo, mas veio de maneira surpresa. A gente não estava naquele exato momento que veio a primeira gestação planejando ter um filho, mas deu tudo certo, filhos são bênçãos do Senhor, então, como eu falei, isso pode ser incerto. Então, a primeira coisa é importante a gente controlar a nossa ansiedade, a gente ter uma certa calma, uma certa tranquilidade de saber que por mais que a gente planeje, isso pode fugir um pouco do nosso controle. Mas é legal planejar? É, né? Porque aí eu vou entrar já nos outros tópicos, né? Por mais que isso seja um pouquinho incerto, é legal planejar. Eu particularmente acho que é legal planejar. Porque o segundo tópico, né, que é preciso pensar antes desse planejamento propriamente dito, é que você pode realmente engravidar e essa gestação, ela pode vir, por exemplo, de gêmeos, pode vir esse bebezinho que você vai formar, você não, que Deus vai formar em você não sabe como que vai ser a questão do sexo, a questão da saúde, então é legal você pensar sobre isso, é legal você ter em mente que esse bebê ele pode vir de uma maneira que você não necessariamente imaginaria. A gente tem vários casos, provavelmente você tem alguém na sua família que, por exemplo, eu queria ter uma menina e veio um menino, né? Eu queria ter um filho e vieram três gêmeos. Então é legal que você saiba disso, dessas possibilidades de uma gestação que é um pouquinho diferente. Eu mesma na minha gestação passei por uma situação, que eu também posso falar isso em um outro vídeo, caso vocês queiram saber, que deixou a gente um pouquinho assim preocupado em relação à saúde da nossa bebê, mas que foi resolvida. Mas existe tudo isso que é legal você pensar antes de ter o bebê e saber que isso faz parte também. E o terceiro tópico que eu quero falar com vocês é que a sua casa, de certa maneira, e aí eu falo literalmente de casa mesmo, a estrutura física, ela precisa ser ajustada para a chegada desse bebezinho. E algumas coisas você vai precisar mexer até, modificar na sua casa. Por exemplo, se hoje não tem um espaço para esse bebê, você vai precisar pensar sobre isso. Será que eu vou botar esse bebê no meu quarto? Será que eu vou fazer um outro quartinho só para esse bebê? E se você também quiser falar sobre quartinho, eu vou deixar um vídeo aqui falando um pouquinho sobre o quartinho do bebê. Vou deixar também aqui na descrição. Vou também deixar um outro vídeo falando sobre o enxoval do bebê, que é uma coisa que as pessoas perguntam muito, querem muito saber como montar o enxoval do bebê. Mas, de certa forma, você vai precisar ajustar o ambiente da sua casa para a chegada desse bebê, né? Então, esse é o nosso terceiro tópico. E outra coisa, quando esse bebê crescer, porque ele vai crescer, a minha mesmo já está engateando, subindo pela casa, pelos móveis, você vai precisar literalmente modificar a sua casa, se preocupar com questão de tomada, se preocupar com questão de acidentes. O meu rack, por exemplo, ele virou agora um estante para um estante de colocar brinquedos. Então, eu tirei várias coisas que tinham ali que eram de quebrar, porque a minha neném já estava pegando em tudo, e eu coloquei ali os brinquedos dela, porque eu percebi que era a única opção viável naquele momento. Então, você vai precisar ajustar a sua casa.
Então é legal você pensar nisso, né? Não que esses pontos que eu tô falando que você precisa saber, não são coisas que vão te impedir de ter o bebê, porque naturalmente a gente vai ajustando aos poucos. Obviamente a minha neném já tá maior, por exemplo. Mas é legal você saber disso, porque às vezes a gente não pensa, né, nesse futuro. A gente não pensa que, eu vou ter que fazer um quarto pro bebê, eu vou ter que colocar o meu bebê no nosso quarto. Então, ajustar a casa é o nosso terceiro tópico. O nosso quarto tópico é saber que a vida de relacionamento aí entre o casal vai ser sim modificada. E é legal, isso é uma das coisas que eu falo muito quando alguém me pergunta, quando alguém fala, Jéssica, o que você acha? Eu casei agora, eu vou ter logo um filho. Eu, particularmente, na minha recomendação, eu falaria para você esperar um pouquinho, porque quando é só você e o seu esposo, né, a sua esposa, você tá ali, o casal tá ali junto, vocês conseguem planejar tudo. Por exemplo, vamos ali viajar, né? Eu e meu esposo, a gente fala, vamos ali na casa de algum amigo. Hoje vamos jantar fora. Então, tudo isso que você fazia antes passa a ser diferente. Hoje nós vamos comer tal horário, ou então a gente vai acordar na hora que a gente quiser, né? Nós vamos ter o nosso momento juntos na hora que der vontade. Isso tudo é modificado. Então, de certo modo, o relacionamento ele passa a ser afetado também com a chegada desse novo bebê. Então, é legal você conversar com seu esposo. Antes, por exemplo, meu esposo chegava, eu cuidava dele, a gente chegava do trabalho, né? Eu ia preparar, às vezes, uma janta ali especial, um café da noite. Até no almoço também, era uma coisa entre a gente mesmo, eu colocava a comida dele, mas quando a neném chegou, isso tudo ficou em função da neném, até os horários mudaram, porque era o horário assim, quando a gente conseguia, quando dava pra gente comer, por exemplo. E hoje, por exemplo, quando eu sento na mesa, eu tô preocupada muito mais com a comida da neném, dar comida pra neném, e aí eu falo às vezes pro meu esposo, amor, coloca aí a sua comida, quando der você come, ou às vezes ele não tá nem com fome naquela hora que eu já sentei para comer, para colocar a comida da neném. Então isso modifica, é algo que é ajustável, né? Algo também, a maternidade é maravilhosa, né? Ter um neném é maravilhoso, tá, gente? Eu só tô falando de coisas que é preciso pensar. Eu e meu esposo, por exemplo, a gente já tinha um relacionamento junto, consolidado, estruturado, um relacionamento de diálogo, um relacionamento de amor, de compreensão. Então a gente já estava muito bem solidificado enquanto casal. E quando chegou a nossa neném, somou. Então, às vezes eu vejo casais, às vezes acabaram de casar, às vezes estão se conhecendo, às vezes estão se ajustando, coisas que é normal no relacionamento, né? E se você quiser que eu fale um pouquinho sobre isso, eu também posso gravar um vídeo, coloca aqui nos comentários. Mas, às vezes o casal tá ali se consolidando e vem esse bebê e acaba, às vezes, dando um choque ali, uma sacudida, né, no casamento. Então, por isso que é legal ter esse tempo consolidado e saber disso, saber que um bebê vai mexer sim na estrutura do relacionamento, mas tudo é ajustável, tudo a gente pode conversar assim com muito amor. Fora a questão do puerpério, gente, o puerpério, eu vou colocar um link aqui, só um vídeo só sobre o puerpério, né? Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, acessa esse link, porque de fato as mulheres, eu digo por mim, tá, gente? Eu era outra pessoa no puerpério. Não era eu. Eu não sei o que aconteceu comigo, mas eu saí de mim. Tinha dias que eu não me reconhecia. Então, mais um motivo que o casamento precisa estar bem estruturado para o marido entender, compreender o que é o puerpério e saber que a esposa dele vai voltar a ser quem ela era um dia, tá bom, gente? E o quinto tópico pra gente encerrar, que eu acho que é o mais importante, é que a sua vida, e aí, nesse momento eu sei que tem homens também que estão me assistindo, mas eu quero falar especialmente da mulher, para a mulher, a sua vida não será mais a mesma, querida. Você não irá mais ao banheiro quando você tiver vontade, nem tomar banho quando você tiver vontade. Então a maternidade ela é maravilhosa, gente. Ter filho é uma bênção, mas você precisa saber disso. Porque no início, e aí volta ao puerpério, dá assim aquele choque de realidade de que você não consegue fazer tudo o que você queria, principalmente nos primeiros dias, tá, gente? Não é pra sempre. Claro que um bebê, um filho vai mexer sim na maternidade pra sempre, mas os primeiros dias eu digo que são mais desafiadores, porque de fato você tá recebendo ali tudo muito novo. Sua vida tá se ajustando, então você sente que você quer proteger aquele bebê, você quer, enfim, fazer tudo pelo aquele bebê, então você precisa saber disso, tá? Só recapitulando, primeiro tópico aqui que eu falei, você tem que saber que é imprevisível, tá? A maternidade você pode planejar, mas esse bebê pode vir antes, pode vir depois. Segundo tópico, você não sabe como vai vir esse bebê,
quantos vão ser, como vai ser, qual é o sexo desse bebê. Então você precisa estar atento, né? Pensar sobre isso. Terceiro tópico, saber que a sua casa vai ser ajustada para a chegada desse bebê. Quarto tópico, saber que o seu casamento irá sofrer, sim, algum tipo de novidade, algum tipo de reajuste em função desse bebê. E o quinto tópico, a sua vida não será mais a mesma, no sentido de que dessa liberdade que você tinha antes, no sentido de ter que ajustar questões de trabalho, questões de rotina, mas que é tudo muito maravilhoso. Eu não vou nem falar mais porque dizem que quando a gente coloca o mais a gente nega tudo. Eu diria para vocês que também será tudo muito novo, também será tudo muito maravilhoso, também será tudo muito gratificante. Também você vai crescer como pessoa, seu esposo, sua família vai crescer. É muito bom ser mãe, é muito bom ter um neném em casa. Sejam bem-vindos a esse universo da maternidade. E para você que ainda não é mãe, pai, mas que planeja assim ter esse momento, vale a pena, sim, é maravilhoso. Eu amo isso. Para quem quer, para quem gosta, comenta comigo o que você achou, se você tem alguma dúvida, alguma questão em meu estudo que eu falei. Como eu falei, pode dar vários desdobramentos aqui a alguns tópicos. Compartilha esse vídeo com alguém que está grávida, com alguém que quer engravidar, com alguém que acabou de casar, com alguém que vai casar, com alguém que, enfim, falou assim, eu quero ter um filho. Compartilha se você acha que isso pode ajudar essa pessoa. E estamos aqui para poder tirar as dúvidas de vocês. Um abraço!